Podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Podcast Mão 109 está no ar. Hoje, com a ausência de Marco Belo, tá de folga, ganhou folga. Hoje, quem está comigo, Vitor Guedes, é Teleco e Vessone. Bom dia, boa tarde, boa noite, Teleco. Salve, Vitor Guedes, salve, Sony, salve, meus caríssimos ouvintes, todos corintianos, com certeza. Ô, Teleco, seu destaque inicial, tem algum destaque inicial ou tá desanimado igual o Corinthians? Cara, meu destaque inicial é pro futsal, cara. Foi muito bem e a gente espera que seja campeão. Muito legal o seu destaque inicial. De novo, saiu perdendo de 2-0 no primeiro tempo pro Sorocaba. De novo virou. Essa vez foi com um gol faltando 7 segundos. Não foi isso? Rodrigo Vessone, seu destaque inicial. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vessa. Foi isso mesmo, um grande abraço a todos. Só chamei o Vessone porque eu achei que o Lourenço ia participar de novo. Só que só tava Não, ele não está hoje. Fala, Vessa. Não está no ambiente. Foi uma virada inacreditável, né? Tomando 2-0, fez uma ali, aí foi para cima, tentou o segundo, conseguiu. E aí tava para acabar o jogo e o time do Sorocaba quis tentar ganhar o jogo, o cara perdeu a bola e aí tomou o gol lá de trás, um 3-2 incrível. O Corinthians pode acabar agora segunda-feira e conquistar seu primeiro título. Caso empate ou vença, se perder teremos o terceiro jogo. Primeiro título da Liga Nacional, lembrando que o Corinthians na última quinta-feira se sagrou campeão paulista pela 11ª vez, né? E já te passando a bola de novo, Vessone, lembrando que o Guita, né, o goleiro corintiano, um pouco antes das finais, perdeu um filho de pouco menos de 2 anos, uma tragédia, né? Perdeu o filho por uma doença, enfim, vitimado. Jogou, foi herói em campo, né? E, enfim, lembrando disso, já que tem times como o Internacional que quer usar 71 mortes para escapar do rebaixamento, a dignidade do Guita, dignidade não, força sobrenatural, né? De perder um filho e depois de alguns dias, semanas, entrar a campo e conseguir ser herói. Mas enfim, segunda-feira Parque São Jorge, se o Corinthians empatar é campeão, se ganhar é campeão, se perder tem o terceiro jogo, não é isso, Vessa? É isso. Foi muito legal. Eu tive lá na semifinal, na final do Paulista, você também esteve lá também, e enfim, um clima muito legal no ginásio. E certamente vai estar lotado de novo. Os ingressos do sócio já estão esgotados. Vai haver a troca para quem não é sócio lá no Memorial também. Deve esgotar em poucas horas o restante dos ingressos. Enfim, acho que um final aí de ano que o futsal sempre deixou na mão o torcedor nos últimos anos e que acho que a coisa deve, pelo visto, virou e a tendência é que o Corinthians termine bem, né, para o seu torcedor, dessa vez nas quadras. Em relação ao campo, meu destaque inicial é a tabela neste momento. Eu até pus no Twitter isso, para mim é inacreditável, é surreal. São os 9 primeiros colocados, 8 estão na Libertadores, só o Corinthians que não. Porque calhou do Grêmio, tá embaixo do Corinthians como oitavo, e embaixo do Grêmio tá a Chapecoense, um pela Copa do Brasil, um pela Copa Sul-Americana. Então tá indo dos 9 primeiros, só tem um que tá fora, e é o Corinthians. É meio louco isso, meio inusitado pela maneira que a tabela se encaixou ali. Porque, por exemplo, a Chape poderia estar em 14º e ter ganhado a Copa Sul-Americana e tá lá, e não é o caso, ela tá ali também. Então tá para quem olha a tabela assim, você não acredita que só um time daqueles 9 ali não vai para Libertadores, e esse time é o Corinthians. Vamos ver no domingo. Eu acho a tarefa do Corinthians muito difícil. Se jogasse pelo empate, eu acho que teria alguma chance, mas vai ter que vencer o Cruzeiro. Eu acho que o time até tem condição de vencer, mas não está jogando para isso, não está jogando fora de casa, principalmente para isso. Então acho difícil ganhar. Vessone, deixa eu até te falar uma coisa. Eu lembro que na época você falou, né? Agora que virou G6, precisa ser muito incompetente para não se classificar, né? E eu até escrevi bem. Então, Teleco, confiante ou não, eu não estou confiante na linha Rodrigo Vessoniana, porque
Primeiro, eu acho que o Botafogo e o Atlético Paranaense não vão tropeçar. O Atlético Paranaense pega o Flamengo, que não tem o que fazer, e o Grêmio vai estar numa ressaca, todo mundo no estilo Douglas, mamado, não sei que time que vai jogar, já ganhou a Copa do Brasil. E mesmo que um dos dois tropece, o Corinthians teria que ganhar do Cruzeiro no Mineirão, com essa escalação, né, Teleco? Que treinou Walter, Fagner, Wilson, Balbuena e Wendel. Christian volante, Camacho outro, e naquela linha lá, Rodriguinho, Romero de um lado, Malone do outro, e Rodriguinho na armação, e Guilherme, o sempre vibrante Guilherme no ataque. Vitor Guedes, você não tá enganado? Isso aí não é o time reserva? Gostaria que fosse, né? O ano passado, partes deles não, parte deles não ficariam nem no time reserva, né? Nem treinaria. Por falar em coletivo, né? Já que teve tanto coletivo essa semana. O time é fraco, né? Sei lá, eu já desisti de cornetar esse ano. Vamos cornetar ano que vem, vai. Eu acho, eu acho Tá no que, Paulista ou na eu acho que se Libertadores? empatar já é um grande resultado para esse time, Vitor Guedes. Assim, o único jogo, vai, que digamos que me animou do Oswaldo foi aquele jogo contra o Flamengo. Eu acho que aquele jogo o Corinthians jogou bem, foi prejudicado pela arbitragem, mas jogou bem, com vontade, organizado. Achei que foi muito bem aquele jogo. E todos os outros eu achei de morno para ruim, inclusive os que ganhou. Então, não sei a opinião do nosso grande amigo Rodrigo Vessoni. Não jogou bem mesmo. É, ele argumenta de que ele não tem muita culpa, né? Porque vai culpá-lo que ele acabou de chegar, que o time é o que estava aí, etc. Foi um ano meio complicado nesse sentido, né? Você não, eu acho que a posição do Corinthians é uma posição hoje. Eu acho que com exceção do Botafogo é uma posição normal. O Corinthians teria que estar ali em sétimo ou sexto. É só inverter com o Botafogo. Porque o Botafogo tem um time pior, fez um monte de borrada também. Enfim, tirando essa. Perdeu o técnico no meio do campeonato. Então, de resto, o Corinthians é pior do que os quatro que foram para Libertadores direto. É pior do que o Atlético Paranense, ou pelo menos igual. E aí o Atlético fez a diferença dentro de casa. Então ele está numa posição que eu acho que é justa para quem perdeu 20 jogadores, sendo 8 titulares. Velho, mas são coisas do futebol, né? Você vê aí, né? Renato Gaúcho chegou e foi campeão, né? Depois de um até bom trabalho do Roger, não? Sim, ele deu continuidade, mas você vê que ele ganhou um mata-mata, né? Eu contra você ali, uma coisa, 2 jogos, depois passa de fase, diferente do campeonato de pontos corridos, que você começou lá no primeiro turno, os times se destacando, criando gorduras da frente, então acho que não é muito parâmetro não essa situação do Renato com o Oswaldo. Acho que o Corinthians paga aí por tudo que aconteceu durante o ano, resolveu fechar a torneira, diminuir, tentar diminuir suas dívidas. Hoje, a Amir Somoge trouxe números muito interessantes sobre esse balancete publicado até setembro do Corinthians. Números bem legais, ele que é especialista, ele destrinchou o balancete. É um post muito legal para quem tiver curiosidade de ver todos os números do Corinthians. Entra no blog, blog do Almir Somoge, no Lancinete, vai pelo Google, lá põe blog do Amir Somoge e vai ser esse último post dele ali. O Corinthians, por exemplo, estava com uma dívida de 450 milhões. Isso é muita coisa, né? O clube em 2012, se não me engano, devia cento e pouco. Pulou em tão pouco tempo para 450. Aí caiu para 400 agora. E lá ele lá mostra que foram vendidos 144 milhões em jogadores, o Corinthians arrecadou. Só que na verdade, arrecadou não, do que veio de arrecadação é alguma coisa em torno de 78 milhões só. Porque você teve o percentual dos outros times, tem imposto cobrado pela Receita Federal, tem o câmbio, que quando vem o dinheiro de lá para cá, mais imposto, então tem perdeu muito dinheiro nesse meio do caminho, deve ter acho que provavelmente pagou para muitos empresários comissão, então sobrou alguma coisa em torno de 78 milhões de 144 que fez com jogadores. Tem a luva também da TV que entrou, o Corinthians vai ter a maior arrecadação da sua história, tá com mais de 425 milhões já tá, mas mesmo assim, com essa venda de jogadores, claro. Mesmo assim, a situação era muito complicada, você conseguiu diminuir um pouco a dívida, mas precisa diminuir mais.
Então acho que o Corinthians, o Roberto, na verdade, faltou comunicação. Ele precisava ter falado isso, que ia fazer isso lá em janeiro, para que a torcida durante o ano inteiro tivesse essa ciência, e aí só viu saindo jogadores, e aí ninguém entende, né? E aí, Vitor Guedes, já comprou essa camiseta verde? Não, não tenho nenhuma camiseta verde, apenas a da Mangueira, que é verde e rosa, como eu disse no outro podcast de mão. E eu achei que a camisa que o Corinthians divulgou, colocou no seu Twitter, tem no meu Twitter, acho que tem em todos de vocês, que tem uma conta da Caixa para quem quiser prestar ajuda, com o símbolo da Chapecoense em preto de luto. Enfim, é uma homenagem que está sendo feita, acho suficiente. Não sei se é o ideal ou não, mas o Corinthians demorou muito para definir e deu espaço para essa polêmica. Acho que o Corinthians podia até jogar de verde, ou não, mas o Corinthians tinha que definir isso logo, não deixar que os outros definam por ele, né? Deixou espaço para muita polêmica. Tem 20 times, só se fala do Corinthians, o Corinthians vai usar, o que não vai usar. O Corinthians deu esse espaço, né? Sem dúvida, concordo com o Vitão nesse sentido. Era muito rápido ali. No primeiro e segundo dia anunciou, ó, nossa homenagem vai ser isso, e ninguém criaria enquete sobre o assunto, a polêmica, cada um para ter uma opinião. Já anunciava ali, ó, nós vamos fazer isso, ó, não vamos colocar verde, não está nos nossos planos. Pronto, já acabava com tudo, não tinha nem polêmica. E aí deixou que se alimentasse isso com declarações amistosas, tanto de jogadores, do treinador, de outras pessoas, que tem que ser o papel dos caras mesmo, com declarações amistosas, e aí foi crescendo e se transformou nessa polêmica aí, que eu vejo uma polêmica à toa. Minha opinião, eu mantenho. Eu não viria problema nenhum se o Corinthians usasse o verde para uma ocasião tão especial como essa, que daqui a 100 anos todo mundo lembraria que teve uma vez que o Corinthians usou verde numa situação muito especial. Não vejo problema. Só que eu respeito aqueles que veem problema e que não gostariam de ver o verde por tudo, pela tradição do clube, tradição do torcedor. Parece que eu estou ficando em cima do muro, mas não é o caso. Eu, por mim, acho que não tem problema. Mas eu, de verdade, entendo e respeito muito aqueles que não gostariam de ver o Corinthians de verde. Também entendo essas pessoas. Eu não sou daquelas que acham que essas pessoas, eles estão errados, são cabeça pequena, não pensam, não tem mente aberta. Não, eu não acho isso. Pelo contrário, eu entendo esses caras, entendo mesmo. Só que minha opinião é diferente, mas respeito e não critico quem pense ao contrário de mim. Acho que é por aí, né? O Corinthians tem 30 milhões E de 170 milhões de torcedores, antes, né? né? E 170... Então, e cada um tem sua opinião, gente. É o que eu costumo falar, né? Para Corinthians não tem certo nem errado, né? Eu conheço, né? Muito corintiano agora, né? Por motivos óbvios. E tem gente que adora o Roberto, tem gente que detesta o Roberto, tem gente que tem camisa do Rodriguinho em casa, tem gente que tem pôster do Romero. Pô, tá todo mundo certo, né? Cada um tem sua opinião aí. Não vejo grandes problemas, segue o jogo e espero que enche de dinheiro a conta. E é por aí. Eu sinceramente não aguento mais esse assunto, né? Já deu o que tinha que dar, não as pessoas, as vítimas têm que ser lembradas sempre. Agora, a polêmica por trás da polêmica, da tragédia, acho que já deu, né? Já deu, enfim. Muito se usou o marketing da tragédia, da desgraça. Acho que já é um assunto que tem que ser superado. Enfim, quem quiser ajudar, que ajude. Senhores, vamos para o último jogo do ano. Expectativas para 2017. Olha, eu acho que é melhor a gente esperar, né, esse último jogo. Vai que. Não tem Vai muito ter- jeito, Teleco. Vai ter que é, esperar esse jogo aí. Eu não estou otimista para esse último jogo, como não tive otimista o ano inteiro, praticamente. Eu acho que o Corinthians não se classifica. Meu palpite é que empata em BH. Eu tenho um palpite parecido também com o Vitão. Eu acho que empata também. E aí fica fora da Copa Libertadores, o que seria muito ruim para o clube, financeiramente, para tudo. Não é uma tragédia, obviamente. Não ir para a Libertadores não é um drama, assim. Só que o que acontece é que para o torcedor do clube, do Corinthians, isso não é muito mais rotina, né? A rotina é ao contrário. O Corinthians foi em 2010, 2011, 2012, 2013,
2015 e 2016, só pulou 14. Então, nessa década, só um ano o Corinthians não foi. Isso é muita coisa. O clube mudou seu patamar. Aquele Corinthians que ia para a Libertadores a cada 15 anos, foi em 77, depois foi 91, 96. Esse Corinthians não existe mais, entendeu? Então o clube mudou seu patamar. Então o torcedor fica nesse sentido, estranhando. Vai ter o sorteio da Libertadores em dezembro, acho que é dia 21. E cadê o Corinthians? O torcedor sempre ficou esperando, querendo saber quem era o seu grupo. Esse tipo de situação virou uma rotina para o clube. Então, mas além da parte financeira, tem essa parte anímica mesmo do torcedor também, que certamente está se acostumando a ver o Corinthians disputar Libertadores. Obviamente não vai ganhar todo ano, pelo contrário, Libertadores só ganha um, não tem jeito. É muito difícil ganhar Libertadores. Então, acho que vai ficar uma ponta de frustração, ainda mais com o G6, G7. Se fosse só o G4, esse assunto já estava morto há muito tempo, já ninguém mais estaria falando nada. E acho que até o torcedor entenderia mais fácil. Desses 4 ali, esses 4 não tinha muito jeito, não. Eles eram melhores, os times melhores, gastaram mais, não tinha muito o que fazer. Mas depois que virou 5, virou 6º, você não ir para a Libertadores ficou um negócio bem chato em relação ao Corinthians, mesmo com todas as perdas, até porque gastou muito dinheiro para tentar reformar o time. Então, eu acho que vai ser frustrante se não ir para a Libertadores por essa sequência do clube, que é uma sequência sensacional em termos de futebol brasileiro. É muito raro um time ir tantas vezes para a Libertadores de forma seguida. Gente, eu acho que pro ano que vem é só coadjuvantes e promessas. Não espero muita coisa, mas na verdade o que eu espero é que assim, tudo bem, eu acho ok, você não precisa ganhar título todo ano, mas pelo menos formar um time forte pro ano seguinte. Não é isso que a gente tá vendo, né? A gente tá vendo o time com pouca evolução. Bem, senhor Vitor Guedes, qual o seu palpite para Corinthians e Cruzeiro? Já falei que meu palpite é empate 1-1. 1-1. Quem faz o gol? Olha. Você falou que era empate. 1-1 tem que pensar Corinthians, não tem ninguém que faz gol, né? Rodriguinho. Tá bom. Corinthians 3-0, 3 gols do Romero, sendo 1 de cabeça e 2 de bicicleta. Vessone. Também acho que vai ser um empate, 1-1. E o gol do Romero para que ele chegue a 16 no ano. E aí termine com o mesmo número de Wagner Love, Jadson no passado, para que Vitor Guedes dê mais valor ao paraguaio, o verdadeiro 9. Um grande abraço a todos, prazer novamente aí participar com vocês. Aí até segunda para a gente repercutir aí essa classificação ou não do Corinthians na Copa Libertadores. É isso, gente. O podcast Irmão 109. Faltou o Teleco dar o tchau, né? Mas meu tchau é o último, né? Então, Vai terminar assim no jeito bom. Já dei o palpite o Versa. Eu tô mal-humorado para dar um tchau bem humorado. Mas enfim, fale aí, Teleco. Boa noite a todos e vai Corinthians. Vai Corinthians. Voltaremos ainda depois da rodada, né, do final do campeonato, com o podcast Irmão 110. Tá certo? E um abraço para nossos amigos do Almanac do Timão, né? Das rádios parceiras, Rádio Coringão, Rádio Memória Corintiana, Rádio Livre e Gaviões, tá certo? É isso. Um grande abraço a todos e até segunda-feira para a gente falar muito aí dessa participação final do Corinthians na Copa Libertadores. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Podcast.